Boa noite. Se não sabem, eu sou Cacau Menezes, seu criado obrigado, e estou aqui na Record News nas noites de quinta-feiras para apresentar o Conexão ND. E hoje o nosso convidado é o médico Jason André Pagnoncelli Bertolini, graduado em Medicina pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, comemorando esse ano, então, 20 anos de formatura, se formou cedo, 24 anos, e com residência médica em clínica médica e residência médica em hematologia e hemoterapia no Hospital Governador Celso Ramos, da Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado, né? Atualmente é diretor técnico e hematologista do Hospital do CEPOM, Centro de Pesquisas Clínicas, médico pesquisador do Centro de Pesquisa Clínica do CEPEM e CEPOM e médico hematologista da Clínica de Oncologia Soma, no Hospital Bahia Sul e Hospital de Caridade e também Laboratório Médico Santa Luzia. Como se não bastasse esse currículo já extenso, um cara tão novo, tudo isso ainda por cima é o meu médico. Quando, em janeiro deste ano, fui ao pronto-socorro do Hospital Bahia Sul para ver o que tinha me causado 3 desmaios em casa num só final de semana, e lá acabei ficando por uma semana inteira, voltando para casa com um diagnóstico que mudou a minha vida. E por incrível que possa parecer, mudou para melhor, porque hoje sou outra pessoa, como queriam os meus principais amigos e a família inteira, e nos cuidados pessoais, certamente, a loucura de uma época de rock, surf e brotos, sexo, drogas e rock and roll, essa loucura aí acabou. Vida saudável, com o susto e comportada, quero crer, para o resto do tempo que vou permanecer aqui nesse agradável planeta Terra. Voltou e era tudo o que eu queria que acontecesse há uns bons anos. Voltou o início daquela vida de adolescência e juventude. Vida saudável, alegre e sem hábitos complicados. No entanto, sem sucesso, doutor Jason, o senhor lembra do dia que lá cheguei e o que foi feito comigo naquelas 24 horas de Cacau Menezes aos seus cuidados no Bahia Sul? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cacau. Boa noite aos telespectadores. Primeiro, agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre oncologia, né? Não só sobre a doença do meu paciente. Estou aqui autorizado completamente por ele, né? E vamos conversar um pouco e tentar atualizar os telespectadores da situação atual da oncologia. Bom, sobre o caso do Cacau, realmente eu fui chamado quando ele deu entrada no Hospital Bahia Sul. Inicialmente era uma suspeita de um diagnóstico, né? E, enfim, estávamos no momento do Covid, né? E eu fui chamado para uma avaliação que a gente chama de interconsulta, e a gente viu que não era o Covid, né? E a gente tinha um outro diagnóstico, né? Então a gente fez todo o atendimento inicial, buscou os recursos diagnósticos, enfim, vimos que não era o Covid, e sim estávamos diante de uma outra situação, que é conhecimento de todos, né? O diagnóstico de câncer, o diagnóstico de leucemia crônica, e foi assim as primeiras horas no hospital. Anemia? Exato. Anemia e os sintomas de anemia, cansaço, mal-estar. Não chegou a ter sangramento, que também pode acontecer nesse momento inicial. E com esses sintomas associado aos exames de laboratório e os exames de imagem que a gente providenciou nessa internação, a gente concluiu o diagnóstico. Essa conclusão não é imediata, né? A gente demorou aí alguns dias, em torno de uma semana, para ter o diagnóstico confirmado. E, sim, infelizmente era um tumor, era um câncer, mas felizmente a gente está falando de um câncer... É um tumor aonde, doutor? Um tumor na fábrica do sangue, na medula óssea.
A medula óssea é onde se produz o sangue do corpo humano, está dentro dos ossos, especialmente ossos do quadril e do peito, que a gente chama de externo, e aí a gente produz o sangue através da medula óssea. O tumor está neste local, está na fábrica do sangue. Isso produz uma alteração importante no hemograma, que é o exame básico, né, de recurso diagnóstico que a gente utiliza em medicina, e provocando a proliferação das células de forma desordenada, e especialmente o excesso de células são produzidas, levando a uma série de complicações, entre elas anemia, sintomas relacionados a ela, pode ter sangramento, aumento do baço e uma série de outras coisas. O doutor Jason está aqui também hoje para falar do congresso que vai ter nessa sexta-feira e sábado aqui em Floripa, no Centro-Sul, congresso de... Certo. É o nosso congresso de oncologia, o nosso congresso de oncologia do CEPOM, né? O segundo congresso de oncologia do CEPOM. Inicialmente ele era uma jornada, ele andou crescendo, então a última edição foi em 2019, agora teremos a edição de 2022, já que não pôde ocorrer aí no período da pandemia. É um congresso de oncologia, então todas as áreas relacionadas à oncologia, né? Todas as especialidades médicas e também não médicas, né? Das áreas que a gente chama de suporte ao tratamento oncológico, nutrição, enfermagem, terapia ocupacional, psicologia e as outras áreas médicas como cirurgia oncológica, cirurgia de cabeça e pescoço, patologia, medicina diagnóstica e também as áreas administrativas, enfim, para contemplar todos os atores envolvidos no tratamento oncológico. Bom, desse congresso nós vamos falar mais tarde. Vamos continuar na minha situação lá. Primeiro dia, uma série de exames, uma bateria, endoscopia, biópsia, coração, soro direto. Nunca tirei tanto sangue na minha vida como a partir daquele primeiro dia e até hoje, né? Porque a gente continua aí mensalmente com uma bateria de exames. Se eu tenho acompanhado, parece que o tratamento requer esse cuidado com o sangue. Doutor, leucemia é um tipo de câncer e quais são as opções de tratamento na atualidade? São 2 tipos de leucemia. Qual foi a minha? Bom, é isso mesmo. Então, leucemia, primeiro esclarecendo, leucemia é um tipo de câncer, isso tem que ficar bem claro, né? Existem 2 grandes grupos de leucemias, a gente divide ela em leucemias crônicas e leucemias agudas. As leucemias agudas são uma urgência oncológica, né? É um tratamento, é um diagnóstico que ele tem que ser feito imediatamente, iniciado o tratamento, assim que o diagnóstico foi feito, o paciente já acaba internando, iniciando o tratamento no mesmo momento. A leucemia crônica, essa é uma leucemia que você diagnostica, na maioria das vezes ao acaso, o paciente faz um exame de rotina, um hemograma e acaba havendo uma alteração. A crônica foi a minha. Exato, e a sua foi a crônica. Felizmente, uma doença que tem um prognóstico, ou seja, tem uma forma de tratar melhor, mais fácil, com respostas ao tratamento bem melhores, né, do que infelizmente a gente tem na leucemia aguda, que já melhoramos muito o tratamento, mas aí é uma doença muito mais agressiva e a gente precisa ainda evoluir na melhora desse tratamento da leucemia aguda. Na leucemia crônica, sempre a gente precisa evoluir, né? Porque a medicina precisa evoluir sempre. Mas hoje a gente já disponibiliza e pode oferecer aos doentes um tratamento bastante eficaz, que deixou de ser quimioterapia, né? A gente não precisa mais fazer quimioterapia para esse tipo de tumor. A gente tem as terapias-alvos, né? Já há algum tempo aí para esse tipo de câncer. E é um câncer que o paciente, na maioria das vezes, consegue viver bem fazendo seu tratamento, assim como faz o tratamento para pressão alta, para o diabetes, colesterol, para o colesterol. Também faz o tratamento para o seu câncer, para a leucemia crônica. E na maioria das vezes o paciente consegue viver bem e ter uma boa qualidade de vida. Os planos de saúde pagam esse tratamento? Sim, os planos de saúde pagam esse tratamento e também o SUS paga esse tratamento, né? É um tratamento relativamente caro. Relativamente caro, sim, de alto custo, né? Isso está nas tabelas de alto custo. Tratamento de oncologia, de uma forma geral, de tumor é alto custo, né? A gente tem isso já muito bem estabelecido no sistema suplementar dos convênios de saúde, com legislação específica que os obrigam a cobrir esse tipo de tratamento. Então, o paciente recebe do plano de saúde o seu tratamento, e todos os exames necessários, enfim. E também no SUS, para esta doença específica, leucemia crônica, a gente consegue
um tratamento também bastante adequado no Sistema Único de Saúde. Ô, doutor, eu fiquei uma semana hospitalizado, internado aqui no hospital, e depois uma semana em casa. E eu lembro que eu voltei para a televisão e eu tive que falar o que eu tive, porque foi um assunto que rodou a cidade de cima a baixo e até os inimigos se solidarizaram. Eles não podiam perder um cara como eu, né? Os inimigos. E é uma corrente positiva muito forte. E aí eu vim e falei, boa notícia, sensacional, tal, não sei o que, era para ser uma coisa e não foi. Mas eu terminei desse meu papo, na minha volta à televisão, e dizendo assim, mas os médicos continuam investigando, sabe como é que é, né? Médico vive investigando até que acha alguma coisa, tal, não sei o quê. E aí o senhor acabou achando, porque num primeiro momento, diante de alguns exames, levantou-se a suspeita da leucemia. E depois o senhor chegou e disse, olha, teus exames estão perfeitos, tal, não é mais leucemia. E uma semana depois era de novo leucemia. O que houve nesse trajeto aí? Certo. Na verdade, no primeiro momento, a gente acreditou nos primeiros exames e a gente acreditou que fosse uma leucemia aguda. Ui. A gente já no segundo dia conseguiu já descartar que era leucemia aguda com o resultado dos primeiros exames complementares. E depois, curiosamente, o Cacau teve, isso acontece, não é comum, mas acontece, uma normalização, não chegou a normalizar, mas começou a cair o hemograma próximo da normalidade, e isso fez a gente acreditar que pudesse ser uma situação que a gente chama de reação leucemóide, que simula uma leucemia, não é uma leucemia, mas simula no hemograma uma leucemia, isso chama reação leucemóide, e aí só o tempo consegue dar esse diagnóstico para a gente. Então, se colheu mais exames nesse período, a gente esperou mais um período aí que foi em torno de 10 dias, né? Depois, veio a biópsia também. Veio o resultado da biópsia confirmatória e do exame molecular, e aí sim a gente conseguiu fazer o diagnóstico, então, de uma leucemia mieloide crônica, que é essa doença. E, então, por isso que aconteceu essa situação, né? Inicialmente se acreditava no diagnóstico, e é isso mesmo, a medicina a gente não tem assim uma receita de bolo para tudo, né? A gente infelizmente depende de uma série de situações, depende de como o paciente está, do resultado de um exame, de um segundo exame, de um terceiro exame, da evolução do paciente nesse período, para a gente conseguir... E tem gente que manda até trocar de médico para fazer com outro médico. Exato, existe isso? Existe. Eu trocando de médico, eu tenho chance de não ter essa doença, doutor? Infelizmente não. Mas sim, existe, né? A gente entende a angústia do paciente, especialmente num diagnóstico desse, especialmente no momento inicial, né? Mas às vezes a gente precisa do tempo e o diagnóstico vem com o tempo, né? Enfim, o tratamento foi instituído no sentido de reestabelecer a tua doença, né? A tua saúde, melhor falando, e foram feitas medidas necessárias, mas o tratamento específico da leucemia ele começou mais tarde, no segundo momento, quando a gente teve a confirmação do diagnóstico. E nós vamos falar desse tratamento já, porque me parece que são boas as notícias e eu sempre que vou à consulta e tem 2 por mês com o senhor lá, a primeira coisa que eu pergunto é, vai dar boa notícia? Não tem? Não está mudando nada na minha vida, mas é o fato que a gente não quer ter, né? Exato. De repente até tomar um vinhozinho, uma garrafa, não vou ficar só nessa tacinha. O senhor já disse que pacientes com a minha leucemia crônica não vão morrer disso, certo? Não certo. Pode não é falar 100%, a verdade. Não é 100%, claro, a gente não pode afirmar isso, porque, enfim... mas a gente pode dizer que é quase isso para a grande maioria dos pacientes. A gente está falando em sobrevida em torno de 15 anos de 95% das pessoas com essa doença. Mas daqui a 15 anos ela pode... Não, isso quer dizer que em 15 anos de tratamento, 95% dos pacientes estão vivos. Porque os pacientes podem morrer de outra coisa, né? Claro. Exato, de acidente de trânsito, de infarto, enfim, Nós estamos falando da leucemia. Da leucemia, a maioria absoluta permanece vivo. Especificamente essa leucemia, a gente consegue oferecer um tratamento extremamente eficaz. Para câncer, falar em 95% de sobrevida é muita coisa. É muito bom. Né? É muito Existe bom. cura?
Cura não, existe, ainda não, essa é a resposta, né? A gente não sabe o que a gente vai ter no futuro, porque isso há 15 anos, há 12 anos atrás, a gente não poderia falar disso. Matava? Exatamente, matava. Se não fizesse o transplante de medula óssea, que é uma situação que não é para todo mundo, é só para a minoria dos pacientes com essa doença, a gente não tinha opção terapêutica eficaz como a gente tem, então isso realmente mudou. E hoje a gente consegue oferecer uma condição muito melhor para os pacientes, né, de tratamento. Então, cura ainda não, porque talvez no futuro a gente consiga, mas o paciente consegue, assim como a pressão alta, o diabetes, enfim, e outras doenças, fazer o tratamento e o acompanhamento e viver com qualidade de vida, que é o que realmente importa. É isso que eu ia perguntar. Um portador de leucemia crônica pode ter uma vida normal, sem restrição? Sim, pode ter uma vida... Pode fazer tudo que eu fazia antes? Quase tudo. Pode o ter quê, uma vida... por exemplo, doutor? Uma garrafa de... Pode ter sim uma qualidade de vida muito boa e ter uma vida muito próxima do normal. Eu não quero fazer o que eu fazia antes, doutor. Então, essa doença, Deus me ajudou muito, eu tenho dito. Uma vez eu falei com ele no espelho, me olhando, eu disse, meu senhor, quantas vezes eu pedi para mudar de vida, o senhor nunca não conseguiu me atender. Nem eu conseguia me atender. E, de repente, eu, em cima dessa doença, o senhor me trouxe uma doença que tem tratamento, que não vai me matar e que me tirou do mau caminho. Então, o senhor até me disse, tu ganhou o maior prêmio de loteria do mundo, porque entre as duas leucemias, uma eu ia para a UTI, fazer radioquimioterapia durante um mês e provavelmente ficar em casa 6 meses esperando a morte chegar. Então foi um prêmio de loteria. Foi um prêmio. Se a gente pudesse escolher, né, entre as doenças, com certeza. Eu nunca imaginei que eu pudesse torcer para uma leucemia. Acabei torcendo para a crônica. Exato. Doutor Jais, como posso ter pego essa doença? O senhor me disse que ganhei o maior prêmio de loteria do mundo. Eu repito, é uma doença que chega assim sem sintomas, sem a gente saber de onde pegou. Sim, Cacau. Essa doença especificamente, isso não é para todos os tumores, que fique claro, mas para essa doença especificamente, a gente conhece poucas situações que podem causá-la. A gente conhece, por exemplo, a exposição à irradiação, né? Lugares onde ocorreu acidente com material radioativo, por exemplo, Chernobyl. Que não é o meu caso. Que não é o seu caso. As pessoas que viveram naquela região, elas têm um risco aumentado de desenvolver essa leucemia. Com exceção a isso, pouco se sabe. Ela simplesmente acontece, né? A gente não sabe direito os motivos. Esse é um motivo conhecido e os outros simplesmente acontecem. A gente chama isso de ao acaso, né? E o paciente aparece com essa doença. A gente tem que deixar claro que isso é uma doença rara, né? A gente está falando, não é uma doença comum, felizmente, né? Leucemia, de uma forma geral, não é comum. Então, né, para os telespectadores não achar que todo mundo pode ter, sim, as pessoas podem ter isso, mas a gente está falando de uma doença extremamente rara. Aqui em Florianópolis não tem muita gente com leucemia? Bom, eu vou usar um dado lá do nosso serviço do CEPOM, né? Especificamente com a sua leucemia, que é a leucemia mieloide crônica, a gente tem hoje em acompanhamento e tratamento no CEPOM em torno de 170 pacientes. Barbaridade, fui premiado, hein? Exato. Isso o CEPOM atende, a gente pode considerar aí que para essa doença a gente tem em torno de uns 40% da população de Santa Catarina são atendidos no CEPOM. Doutor, depois que eu peguei isso aí, eu comecei a acompanhar e vejo que tem muita criança com leucemia, né? Sim. A leucemia da criança não é a sua, né? A leucemia da criança, ela é rara, a leucemia mieloide crônica em criança. A criança, infelizmente, tem mais a leucemia aguda, né? A leucemia linfóide aguda. Por sinal, é o câncer mais comum da criança, né? Quando a criança tem câncer, que felizmente é raro, uma doença rara, mas quando tem, a mais comum é a leucemia linfóide aguda. Mas a notícia boa é que na criança o prognóstico é muito melhor. A gente consegue oferecer cura para a maioria dos casos de leucemia aguda. Graças a Deus. Doutor, esse primeiro bloco agora que tem a última pergunta vai ser sobre isso. Depois nós vamos partir para o câncer em geral, várias coisas que a gente tem para conversar, inclusive o congresso. Em 6 meses, como está o meu quadro? 2 vezes por mês, me submeta a uma maratona, uma bateria de exames. E já fiz, não é biópsia, que o senhor fez agora ali no Santa Luzia? Que botou aspirado de medula óssea. Como é que está o meu quadro, doutor? O senhor disse que uma coisa assim surpreendente, dividiu com médicos do Brasil inteiro, que o senhor tem num grupo de WhatsApp.
Sim, o Cacau nos surpreendeu com a resposta ao tratamento. Ele está fazendo o tratamento considerado primeira linha no mundo para essa situação. E realmente ele atingiu as respostas que a gente esperava que ele atingisse com 1 ano de tratamento, ele atingiu com 3 meses de tratamento. Então a gente chama isso de resposta molecular maior, que eu esperava que isso acontecesse até 1 ano de tratamento, ele já atingiu precocemente com 3 meses de tratamento. Isso é considerado ideal, né? E, enfim, mas para isso acontecer, ele precisa fazer o tratamento que ele está fazendo, que é usar o medicamento, tomar o medicamento e fazer o controle dessa doença, né? Essa doença ela é totalmente controlável por exames laboratoriais, exames de medula óssea, né, que a gente já fez. E continuando com esses bons resultados, teria a chance de eu suspender essa medicação? Interromper? Bom, isso é uma coisa para o futuro. Existe a possibilidade, mais ou menos em torno de 25 a 30% dos pacientes com essa doença que adquirem respostas boas, que a gente considera ideais, depois de em torno de 7 a 8 anos de tratamento, a gente consegue interromper o medicamento, mas por enquanto isso não é cura, a gente precisa continuar acompanhando com os exames, porque se a doença voltar, a gente administra o medicamento novamente. Doutor, o futuro é ND. O nosso futuro é agora. Não tem mais tempo para esperar 12 anos para ficar melhor disso, não. Vamos seguir com ela. Nós vamos fazer o nosso primeiro e único intervalo comercial da noite e daqui a pouco, já no segundo bloco, vamos continuar conversando com um médico de muita importância para a cidade, um jovem médico que fala sobre câncer. Até já. Voltamos com o Conexão ND, estamos na quinta-feira à noite, a minha noite, na Record News, hoje conversando com o médico Jason Bortolini. Tu és de Videira ou Joaçaba? Eu sou do Oeste, eu sou de São Domingos, próximo de Chapecó, Xerém. E fosse cair nessa de leucemia, de medicina, por quê? Parece ter alguma coisa com o teu pai, foi isso? Exato. Eu, na verdade, sempre quis ser médico, assim, desde sempre. Então, eu já estava na graduação de medicina e meu pai adoeceu, teve um quadro de leucemia e... A mesma minha ou a outra? A mesma sua. E naquele momento que ele teve, isso alguns anos atrás, eu ainda era estudante de medicina, a gente, infelizmente, não tinha no primeiro momento o tratamento que a gente tem hoje. Então, por uma questão pessoal mesmo, isso me motivou a estudar a hematologia, né, que é a especialidade que cuida isso. Depois, felizmente, o meu pai conseguiu ter acesso a essa medicação, porque a medicação chegou no Brasil, né? Ele participou de um estudo clínico na época e, enfim, felizmente deu certo para ele também. Ele viveu o quanto ele... Hoje ele já é falecido, mas, enfim, da leucemia ele ficou bem e faleceu de outro motivo. Leucemia é uma doença contagiosa, doutor? Eu posso passar ela para alguém? Porque me lembro aí da época da AIDS, a gente não chegava... A gente não. Eu sempre cheguei porque os meus melhores amigos da turma do quiosque eram gays, mas tinha um certo preconceito. Ah, aquele ali tem essa doença, não chega perto, tal, não sei. Não pode beijar, não pode isso, não pode aquilo. Eu passo para alguém? Alguém me passou? Não, isso não. A leucemia não é transmissível, tá? Então não existe isso de transmissão, né? O paciente tem ela, mas não transmite isso para ninguém. Vida normal? Vida absolutamente normal. Doutor Jason, câncer no momento atual, como estamos? Mais pacientes com câncer versus melhora nos diagnósticos? Sim, Cacau, hoje a gente tem vivido hoje, né, nos últimos anos, a gente tem ganhado um aumento da expectativa de vida do mundo todo, né, e aqui no Brasil também. Então a gente vive mais, a gente sabe que envelhecer de uma forma geral é fator de risco para se ter câncer, assim como outras doenças, né? Claro, quando a gente vivia até 60 anos de idade, eu brinco que eu lembro que ter 60 anos de idade, quando eu era criança, eu lembro que falar, a pessoa tem 60 anos de idade já era muito velho. Eu posso ter outro câncer?
Sim, Um outro tipo? Pode ter um outro tipo, né? Não adquire imunidade com essa leucemia? Infelizmente, não. Então, envelhecer é fator de risco para o câncer. A população mundial está envelhecendo, né? Cada vez mais. Se a gente olhar a pirâmide do envelhecimento, a gente vê que a gente vive cada vez mais graças à evolução da medicina. Então, isso tem aumentado, sim, os diagnósticos de câncer. Mas também o que melhorou muito foi os recursos diagnósticos, o acesso à saúde, né? A gente, no Brasil, por exemplo, tem o Sistema Único de Saúde, que apesar de todos os percalços, a gente tem um sistema público que não é o ideal, mas ele é muito bom. Então, a gente consegue oferecer diagnóstico para a população de todo o território nacional. A gente pode saber que vai ter câncer daqui a pouco. Eu tive câncer de próstata. Fiz o exame e indicou. A prevenção é fundamental também para o câncer? Ou o câncer chega de surpresa como chegou em mim essa leucemia? A resposta depende do tipo de câncer, né? A maioria deles não é prevenível, mas muitos são. E aí vamos citar, por exemplo, não fumar. Fumar é um fator de risco para uma série de cânceres. Isso é totalmente prevenível. Você pode diminuir o risco de ter, por exemplo, um câncer de pulmão. Ou agora, usando a campanha desse mês do Julho Verde, né, um câncer de cabeça e pescoço, que está muito relacionado ao tabagismo. Então, se você não fumar, você vai diminuir a chance de ter câncer. Qual é o pior câncer que temos aí, doutor? Bom, difícil dizer o pior, né? Depende de uma série de fatores, de idade, enfim, mas o câncer de pulmão é um câncer ainda bastante agressivo, a leucemia aguda é um câncer bastante agressivo. Meus amigos aí, amigas, uma certa idade que tiveram câncer de pulmão, todos eles foram para um pau em 2 anos e com sofrimento. Exato. A gente já melhorou o tratamento do câncer de pulmão, mas ainda isso precisa melhorar mais e evoluir para a gente poder oferecer uma condição melhor aos doentes. Opções de tratamento, doutor, quais são? Quimioterapia, imunoterapia, cirurgia, transplante de medula, CART-cell. CART-cell, exato. Tu viu como eu estou entendendo, né? Muito. É o Google. Parabéns. Cacau, a gente está evoluindo muito. A área, talvez, da medicina que tem uma evolução mais rápida é a oncologia. Isso é impressionante. A gente fica até assustado com a evolução dos tratamentos do câncer, né? Isso é muito rápido. No passado, a gente tratava câncer só com quimioterapia, depois radioterapia. Hoje, cada vez menos a gente usa quimioterapia e radioterapia, se usa muito ainda, mas cada vez menos, e mais os tratamentos mais inovadores. E aí a gente cita imunoterapia, a gente cita as terapias alvo-moleculares. A imunoterapia, o que é? A imunoterapia é um medicamento, né? Um fármaco que faz com que o teu organismo reaja ao teu tumor, diferente da quimioterapia que vai lá e mata a célula tumoral. O teu próprio organismo pode reagir contra ele. Isso mata a célula tumoral de uma forma mais eficaz. Isso é imunoterapia. Eu vejo muita gente assim, com câncer. Escuto, determinada pessoa que eu conheço, com câncer, não sei o quê, e depois foi salvo. Ninguém sabe por quê, como. Existe a fé nessa hora do tratamento? Existe algum milagre? Eu só acredito em milagre? Bom, eu acredito em milagre. Aí a gente pode entrar na área de tratamento espiritual. Espiritualidade e câncer, né? A gente até, no congresso que vai acontecer amanhã no CEPOM, a gente vai ter uma mesa redonda para discutir espiritualidade e câncer. A gente sabe que a espiritualidade ela é coadjuvante importante no tratamento oncológico, né? Os pacientes que aderem à espiritualidade, aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade de uma forma geral, eles costumam passar pelo tratamento oncológico de uma forma mais branda e o tratamento acaba sendo mais eficaz. Então, a gente já tem evidência científica disso, isso cada vez mais é estudado, né? Então, isso parece ajudar também. Exato. Eu acho que Deus estava comigo nessa, quando deu a crônica. A gente leva um susto, porque a crônica, a palavra crônica é a que fica, né? Exato. É a crônica. Porra, essa deve ser a pior. A aguda, tu acaba curando. Eu acho que inverteram os papéis aí nisso, não? Exato. Neste caso específico da leucemia, a crônica é muito melhor, sem sombra de dúvida, que a aguda. E o tratamento aí, aqui em Floripa, nós temos o tratamento oferecido em outras grandes cidades, em outros
países? O pessoal não precisa mais sair de Floripa para cuidar de um câncer? Não, não precisa mais. A gente já disponibiliza aqui em No Florianópolis, SUS? inclusive no SUS, a gente tem condições de tratar hoje os pacientes de câncer de uma forma geral, com o que a gente considera padrão ouro do tratamento, que a gente faz aqui em qualquer lugar do mundo. Então a gente consegue oferecer sim um tratamento adequado aqui em Florianópolis, tanto para os pacientes do sistema suplementar de saúde, do plano de saúde, como os pacientes do sistema único de saúde, né? Eu queria saber quais são os tratamentos. Nós falamos há pouco do câncer de pulmão, que a gente colocou como o mais agressivo, né? O mais perigoso, o que talvez te leve à morte mais cedo, com mais sofrimento. Mas os tipos de câncer mais populares, assim, Certo. em Floripa aqui, e os mais perigosos já falamos. Aliás, o senhor falou no, né? No Sim. pulmão, mas existem outros. Populares, assim, hoje, por exemplo, uma telespectadora ligou sabendo que o senhor vinha aqui, ela queria saber o horário do programa porque ela tem câncer de mama. Certo. Morre-se de câncer de mama? Sim, ainda se morre de câncer de mama, mas muito menos do que já se morreu, né? A gente cura muitas vezes o câncer de mama, né? Na maioria das vezes já. Claro que vai depender de uma série de fatores, do tempo do... câncer sempre depende da precocidade do diagnóstico, ou seja, quanto antes diagnosticar, antes vai ser tratado, melhor a chance de curar, é assim que funciona. Serve para todos os tipos de tumores, né? Ou para quase todos os tipos de tumores. Então, sim, a gente oferece cura na grande parte dos cânceres de mama, não para todos ainda, mas a gente está evoluindo para isso. Um dia a gente vai conseguir chegar lá. Eu acredito. Em mulher deve ser O mais comum. o tumor mais comum. Mais comum, em homem é próstata, né? Em mulher é mama, são os tumores disparado mais frequentes, né? Assim, ficando em primeiro lugar disparado na lista de tumores. E depois vem os tabagistas, né? Que é o pessoal do cigarro, da cerveja, da barriga, que pensa que está numa boa num bar e de repente câncer de pulmão. Sim. Câncer de garganta tem, né? Também. Que é o... Cabeça e pescoço. O de garganta é o nome? Câncer de faringe e laringe. Faringe, laringe. Exato. Tem um outro nome aí. A gente considera os cânceres de cabeça e pescoço, né? Os cânceres que acontecem nessa região. Esses estão associados ao tabagismo, né? Não sempre, né? Não é aquela coisa, o paciente que tem câncer de cabeça e pescoço sempre vai ter, vai fumar. Não sempre, mas quando ele fuma, esse risco é maior. O câncer de pulmão relacionado ao tabagismo, o câncer de intestino relacionado ao tabagismo. E a bebida alcoólica, qual é o câncer? A bebida alcoólica... Cirrose? Exato, está relacionada à cirrose. Cirrose é um câncer? Não, cirrose não é um câncer, mas é uma condição que predispõe a um câncer, que se chama câncer de fígado, né? Além de outros tumores, mas especialmente câncer de fígado está relacionado, então, ao excesso da ingesta de bebida alcoólica. Doutor Jais, essa semana, amanhã, sexta-feira, o senhor está presidindo aí esse congresso. Trocou o consultório do Bahia Sul para o Centro-Sul, não? Praticamente. Está vindo aí quase 1000 participantes. A abertura é com palestra de um médico conceituado. É do estrangeiro, está vindo de onde? Exato. Então, amanhã a gente inicia então, o nosso congresso do CEPOM, né? O CEPOM é o nosso Centro de Pesquisas Clínicas Oncológicas, é o Hospital do Governo do Estado de Santa Catarina. Esse evento, como eu comentei anteriormente, é um evento que agrega todas as áreas da oncologia. A gente está falando aqui não só das especialidades médicas, né? O tratamento do câncer é um tratamento de várias especialidades, de vários profissionais, ele é chamado o tratamento multiprofissional. Então, o nosso congresso vai agregar todas essas áreas relacionadas ao câncer. A gente tem, até antes de eu vir para cá, a gente já tinha 980 inscritos para o congresso, né? Congresso que a gente oferece de forma gratuita para os profissionais, então, de oncologia, de todo o estado de Santa Catarina. Então, a gente traz e convida, né, os colegas lá do interior, de Chapecó, enfim, Lages, de Blumenau, todos os centros de oncologia, tanto da rede pública como privada, são convidados a participar. Eu duvido qual é o médico que vem do interior passar o fim de semana em Florianópolis num congresso que a mulher não queira vir junto. Aí é mais dinheiro para o turismo. Exatamente.
Com certeza acontece. E a programação, doutor? Começa que horas? Amanhã a gente inicia às 9 da manhã, uma programação o dia todo, inclusive na hora do almoço, até às 18 horas. Aí a gente tem a solenidade de abertura. E depois, no sábado, a gente continua o dia todo até às 17 horas. É palestra? Isso, palestra, mesa redonda, discussão de casos clínicos, muita interação, a gente traz para isso a interação com a plateia. A gente tomou cuidado de fazer um congresso totalmente presencial, a gente entende que a discussão da forma presencial é muito mais rica, a palestra tem muito mais conteúdo, a interação da plateia, porque o objetivo nosso é aprender sempre, né? Então, a interação da forma presencial é muito mais vantajosa do que a forma virtual, né? Doutor, voltando à prevenção, já que nosso tempo está acabando, a próstata tem aquele exame chato, o toque, a mulher também é o toque no tumor de seio, né? Isso. Se ficar alguma O coisa autoexame. dura, aparecer algum módulo, alguma coisa assim, é suspeitíssima, né? Isso. E os outros cânceres, como os outros tumores, como é que a gente pode descobrir? Através de exame. Pessoa que faz uma vez por ano um exame completo, ele tem como incluir aí, ó, quero saber se eu tenho câncer, se eu estou perto de câncer. Existe isso? Não, mais ou menos, depende daí de alguns fatores, por exemplo, idade, né? Os pacientes mais velhos têm uma chance maior de ter câncer, então alguns exames laboratoriais podem ser feitos de rastreio para o câncer. Aqui é importante dizer que mamografia é um exame importante para a mulher, é rastreio. O que é rastreio? Você está fazendo o exame pensando que existe a possibilidade de a paciente ter, então você vai diagnosticar antes do tumor ser um tumor grande, um tumor muito pequeno, e aí a chance de cura é grande. Então, mamografia é um exame de rastreio, a gente tem isso no sistema público de saúde, inclusive, né? Aí depende da idade da mulher, mas de uma forma geral, de ano em ano ou de 2 em 2 anos, depende da idade, a mulher deve fazer, por exemplo, mamografia para prevenir, né? Na verdade, para diagnosticar precocemente o câncer de mama. A maioria dos tumores a gente não tem um exame específico para isso. Estômago dói, a primeira coisa que leva a fazer um exame para ver se tem alguma endoscopia, a endoscopia, colonoscopia. Colonoscopia, Isso. Desagradabilíssimo. Exatamente. E dores. Ai, estou Exato. com dor no estômago, dor na barriga, está inchando, estou enjoado. É tudo suspeita, né? Pode ser, né? Claro que, felizmente, a gente tem esses sintomas podem estar relacionados a outras doenças benignas que não seja câncer, claro. Mas sempre, no aparecimento de algum sintoma que o Cacau citou aqui, deve-se procurar um médico para ser avaliado de forma adequada, né? E buscar, sim, a possibilidade do diagnóstico do câncer. É importante a gente salientar da questão do que a gente pode prevenir, e aí falar em tabagismo é importante, né? Tá. A gente pode prevenir uma série de tumores, não é só câncer de pulmão, são muitos, então não fumar, sim, a gente pode prevenir câncer não fumando. Doutor, isso é bastante importante. desde que eu nasci, eu acredito que eu vejo falar nessa luta pela cura do câncer. Vai chegar esse dia? Vai, eu posso te dizer que já chegou para alguns tipos de tumores. A gente não está falando da maioria, mas a gente está falando de muitos tumores, a gente já consegue curar. E muitos a gente não consegue curar, mas a gente consegue transformar a vida do paciente dentro da normalidade. Ele trata, mas ele vive de forma normal e isso é bastante importante. O senhor está indo agora para um jantar no hotel? Isso, o jantar dos convidados do congresso, os de palestrantes abertura? de abertura. Isso mesmo. Muito obrigado pela sua presença aí, boa sorte, bom congresso, honra lá a nossa cidade e a gente se vê por aí no próximo exame já marcado para agosto. Para agosto. Fica com Deus, boa sorte, sucesso. Muito obrigado, Cacau. Vamos se cuidar, moçada. Obrigado e até amanhã, 12 horas no Balanço Geral. Fiquem com Deus.